Olá, irmãos. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está vendo esta apresentação, né? Que nós estamos fazendo da segunda carta de Pedro. Como nós havíamos falado na semana passada, essa então é a 10ª aula e estamos iniciando o estudo, né? A apresentação do conteúdo da segunda carta de Pedro, que é considerada carta da esperança no meio do sofrimento. Bom, os versículos então da segunda carta de Pedro, capítulo 1, é o 10, 11 e 12 que eu vou ler aqui rapidamente. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ok? Então, eu disse para vocês na semana passada que, para iniciar, é um estudo panorâmico, perfeito? Quero falar 3 ou 4 coisas novamente hoje aqui. Iniciar com uma pergunta, né? Do versículo que eu escolhi para comentar esse primeiro capítulo aqui, né, da segunda carta. Aqui no versículo 10, ele diz lá no 10b, diz assim: fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então a pergunta é: o que é que nós devemos fazer, ou que os irmãos dali daquele momento devem fazer, para não tropeçar, e não tropeçar em quê? Acho que essa é a primeira questão, né? E a segunda está no 12, que ele fala: eu não quero deixar de exortar-vos acerca dessas coisas. Então a pergunta é: exortar a respeito de quais coisas? Então, provavelmente fazendo isto ou estas coisas, ou exortação essas coisas, é que deve ser a resposta da nossa aula do dia de hoje, ok? Como eu havia falado, provavelmente ele já dá o resultado do que eu devo fazer, ou se eu prestar atenção e não deixar de fazer certas coisas. Primeiro, assim, fazendo essas coisas que nós vamos saber, nós não vamos tropeçar. E a segunda é que estará concedida no 12, fazendo essas coisas, a entrada no reino dos céus, cujo a conversa que eu tive a respeito de reino dos céus, nós falamos na aula passada, ok? Então é isso que eu quero conversar com os irmãos agora aqui, ok? Então veja, vamos voltar ali no 1, que é a apresentação da carta, né? Então veja só, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, novamente aqui, eu quero destacar a humildade dele, novamente de Pedro, né? Quando ele fala: olha, aos que conosco alcançaram a fé. Então, não foi só eu, não sou super-homem, aos que conosco, né, foram alcançados e aceitaram a mensagem cristã. No 2, ele fala: vocês como a nós, ele diz, né, no 2, graça e paz, no 2, vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então aqui no 2 ele fala que a graça, né, que é aquele primeiro momento em que a misericórdia de Deus nos alcançou, a grande graça é o grande amor de Deus que ele tem por nós, né? Que ele nos alcançou, né? Graças a Deus, Deus se revelou a nós, teve misericórdia de nós, dessa humanidade, e os homens vão um a cada um no seu tempo, ao seu momento, né? Acordando para essa verdade, né? Do sacrifício dele na cruz por nós, perfeito? E aceitando e entendendo e explorando, no bom sentido, esse grande amor que Deus tem por nós, que nós não estamos abandonados aqui neste mundo, né? Ele diz que graça e paz vos sejam multiplicadas. Quer dizer, olha, então aquela grande misericórdia pode se ampliar ainda. Então a primeira misericórdia é eu acordar para a graça de Deus.
né? Graças a Deus, né? Que o Senhor, né? É uma grande graça, né? A misericórdia eu aceito, né? O amor que Deus derrama por mim, né? Só que esse amor ainda tem muito mais para ser explorado. A ideia é mais ou menos assim, irmãos. Eu sou convidado para ir a uma casa, né? E aí, quando a porta se abre, eu permaneço na entrada, que ali é o primeiro momento do meu nascimento, ou do seu nascimento, né? Das pessoas. Não. E aí você vai explorar aquela casa. Tudo que tem você entra e vai nos outros compartimentos. Enfim, perfeito? Toda essa metáfora, ela está amplamente dita nas palavras de Jesus, né? Nós podemos ver nos evangelhos, ok? Então, você adentra, e aí, então, nesse sentido, que graça e paz sejam multiplicadas, né? Então, eu tenho o primeiro momento e depois eu tenho outras coisas que eu posso alcançar por meio, né, dessa minha entrada, né? Então, aqui já tem uma segunda dica, ok? Só que ele diz assim, como é que eu multiplico, nós podemos dizer assim, ou exploro no bom sentido, essa graça e essa paz. Ele diz ali, né? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aqui é um condicionante. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento. Então ele está nos chamando a não só a entrar, mas estabelecer uma amizade em que esse conhecimento não é apenas superficial, né? Mas eu possa efetivamente, né, experimentar. Não é um conhecimento apenas intelectual, não é apenas informativo. Há um autor que eu leio no meu trabalho, chama La Rosa, né? Ele tem um texto, Jorge La Rosa, ele tem um texto publicado, onde ele fala o saber da experiência, alguma coisa assim, acho que esse é o título, o saber da experiência. O que ele está discutindo é o que os grandes, as pessoas que trabalham no campo educacional, fala dessa virada que nós vivemos hoje, no mundo da tecnologia, da informação, onde basta eu apenas ter uma informação superficial, e aí isso já se traduz em conhecimento. E o La Rosa está dizendo exatamente isso. Não é isso. Nós temos hoje uma enxurrada de informação que muitas vezes se traduz, quer passar por conhecimento, mas conhecimento, na verdade, ele necessita do experimentar. E é isso que o Evangelho nos traz. A nossa vida entregue a Deus, ela não é simplesmente uma adesão intelectual, onde eu conjugo a coerência dos conceitos. Não, eu tenho que... ele ganha essa coerência, ele ganha no experimentar, né? Isso é que é fundamental, esse experimentar, né? E aí ele vai dizendo, né? É multiplicada pelo conhecimento de Deus, né? Não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer. Quer dizer, é aquele Deus nos chama para a intimidade, né? Como nós falamos, acho que o pastor falou no domingo passado sobre Marta e Maria, né? Muito atarefada com muitas coisas, eu não tenho tempo para desenvolver um relacionamento com o Senhor, para parar para ouvir o que ele tem a dizer, para conhecê-lo mesmo, para conhecê-lo mais de perto. 3. Visto que com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou. Novamente aqui a ideia é essa. Então, primeiro, graça e paz nos são multiplicadas pelo conhecimento, e ele diz ainda que tudo que nós precisamos a respeito da vida, né, vem também pelo aprofundar esse conhecimento. Muito embora o que nós precisamos para a vida, ele já fez na cruz. Para a nossa vida, para termos vida de verdade, ele fez na cruz. Perfeito, irmãos? Então, novamente, 2 vezes aparece aqui, como eu havia dito para vocês na aula passada, na introdução, se a primeira carta fala de uma esperança, a segunda, ela fala de uma esperança baseada na verdade. A verdade que vem no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Pai, que vem pela revelação que Jesus nos revela. Amém? Então, você tem o conhecimento aqui novamente, né? Nos chamou para a sua glória, né? Então, é isso que eu quero estar apontando aqui. Apontando aqui, e ali no 4 ele fala ainda mais.
pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Veja, então pelo conhecimento, a minha pergunta é mais ou menos assim: depois de um tempo de caminhada com o Senhor, eu percebo que eu posso falar mais, eu tenho algo a dizer a respeito da graça de Deus na minha vida? Eu tenho o coração cheio, a mente cheia das experiências que nesse caminhar com Deus, né, eu pude acumular e dizer, e reconhecer, e glorificar o Senhor. Então primeiro é uma chamada para nós, mais ou menos assim: graça e paz vos sejam multiplicados. Bom, está multiplicado isso, eu percebo isso, tenho alegria e tenho paz no meio da tribulação. Veja, eu não estou falando de ter paz no meio da paz. Ele está falando de paz exatamente porque provavelmente a gente passa por situações em que a gente clama pela paz e essa paz vem. Perfeito? Então é isso que ele está falando, né? E as promessas, então, no 4 agora, e o conhecimento também, o Senhor também nos provê de promessas. Quem faz promessa? Eu faço promessas, as pessoas fazem promessas para mim, muitas vezes a gente falha nas promessas, eu falho com os outros falham, mas o Senhor não falha nas promessas que Ele tem, porque as promessas são promessas de vida para nós. É isso que Ele está apontando para nós. Promessas é como se fossem grandes faróis numa estrada, que Ele vai indicando: ó, é por aqui, ó, você não se perca. Né? São as promessas daquele que não engana. Eu posso sem querer até enganar uma pessoa. E às vezes intencionalmente posso enganar uma pessoa. Mas o Senhor não se contradiz naquilo que Ele promete para nós. Então eu posso confiar. Perfeito? Então aqui nós estamos chegando numa primeira parte da resposta, né? Das perguntas que a gente tinha feito no início da aula, né? Então, e no começo da aula a gente faz, né? Em que eu não devo tropeçar? Né? Fazendo isto, jamais tropeçar. Isto o quê? Primeira coisa é, uma vez que Deus, Ele está nos chamando a um crescer na fé. Um crescer na fé. Pondo nisso, né? Não é assim, eu conheci o Senhor, eu não tenho nada a mudar na minha vida. Não, primeiro assim, de fato, venha como está. Eu só vou até Deus quando eu melhorar, porque olha em mim, eu preciso melhorar para chegar perto do Deus. Não é essa a questão. Você vai do jeito que você está. E aí, o Senhor, no seu relacionamento, o Senhor vai te modificando. Não é assim? Então veja lá no 5 agora. E vós também pondo nisto mesmo toda a diligência. Então veja, agora a terceira vez que aparece. Né? Então lá no 10, fazendo isto. No 12, né? Não deixareis de exortar acerca dessas coisas. E agora no 5 aqui, que eu estou respondendo para você, né? E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, quer dizer, toda atenção, toda consideração, entendeu? Acrescentai a vossa fé, aí vem. Acrescentai a vossa fé, portanto, tudo isso aqui que nós acabamos de dizer, que resumido de alguma maneira, desdobramentos da nossa fé, que é conhecer ao Senhor, que é conhecer as suas promessas, que é saber que Ele é suficiente para dar conta daquilo que nós precisamos para viver, tudo que precisa para a vida, a respeito da vida, nós temos em Jesus. Ele fala acrescentar isso agora, o quê? Porque isso está no nível da declaração, de alguma maneira. Entre aspas, tá bom? A declaração. Mas agora eu preciso praticar, porque ele diz assim, ó, acrescentar a vossa fé à virtude. O que é a virtude? Virtude é a dimensão prática da vida humana, da vida de fé. Porque ele está falando da virtude aqui, a virtude cristã. Então acrescentai a fé, então agora sim, então, crendo nisso, praticai a virtude, quer dizer, praticai o bem, esse bem que Jesus, no seu relacionamento, que você vai conhecendo através do seu relacionamento com o Senhor. Perfeito? Os exemplos que o Senhor deu, né? Veja,
acrescentar a virtude a ciência, o conhecimento, a ciência a temperança ou equilíbrio, eu acredito que é isso, né? A temperança, equilíbrio, domínio próprio. Quer dizer, o Senhor parece que vai moldando o nosso caráter para servir as pessoas. No sentido de, eu sou assim, essa é a minha natureza. Pá, pá, pá. Pois é, o Senhor quer trabalhar na sua natureza, né? Os exemplos que o Senhor dá na Bíblia e os exemplos que a Bíblia nos dá é que nós somos seres de barro e que a gente permite que o oleiro possa mexer na nossa vida. Colocar a água lá, quebrar novamente, e ele faz de que maneira? Através dos acontecimentos da vida, através do sofrimento, das alegrias, das tristezas. O Senhor vai mexendo. A resposta a essas situações, e eu, na presença do Senhor, Ele vai me ensinando, vai modificando a minha vida para aquilo que Ele quer, se eu desejo ser discípulo. Se eu desejo ser cristão, mas não ser discípulo, então ele não precisa modificar. Agora, se eu desejo ser discípulo, eu vou ouvir o que o Senhor diz e vou tentar avançar, e não me faltará graça para isso. Acho que essa é a ideia fundamental. Temperança, paciência. Como que o Senhor ensina a paciência? Dando situações de impaciência. Situações das mais diversas possíveis. Das mais diversas possíveis. Situações em que a nossa paciência é testada. Né? A paciência, a piedade, a nossa vida de devoção e de ações concretas também. Perfeito? A piedade é o amor fraternal. Eu lembro do amor fraternal aqui, irmãos. Eu lembro do samaritano, daquele lá, o homem caído na estrada, veio o homem de Deus, se é o padre, o pastor, seja lá quem for, o pregador, o presbítero, né? E ele falou assim, agora não tem tempo, eu tenho que fazer o culto, e eu zapou. E aí veio o líder religioso, o líder do coral, né? O levita, falou, bom, se o pastor, o padre não parou, acho que eu não vou parar, tá me esperando, melhor eu zapar. E aí veio o samaritano, que não é uma pessoa ali dentro do contexto muito bem quisto, né? E cuidou, porque olhou, esse é o amor fraternal que nós cristãos temos que olhar para aqueles que não são cristãos como objetos do nosso amor, que foi o que o Cristo fez por nós, por cada um de nós. Então, é um exemplo do amor fraternal, do cuidado, né? E da caridade, né? O amor que que nós sempre vamos fazer e sempre vai faltar. Sempre a gente podemos melhorar a nossa resposta de amor às pessoas, no sentido resposta concreta. Não é verdade? Estou lembrando aqui de Pedro, que essa aqui é a carta de Pedro. Então veja, uma coisa é o momento da conversão, outra coisa é eu crescer na fé. E veja que interessante, irmãos. Pedro é aquele homem que arrancou a espada e cortou a orelha do homem que estava prendendo Jesus, que Jesus vai dizer, olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pedro é aquela pessoa. Pedro não viu Jesus, ele negou Jesus, aí o galo cantou, tal, 3 vezes até. Não viu Jesus ser açoitado, não viu Jesus ser esbofeteado, não viu Jesus ser crucificado. Ele só aparece porque ele é uma referência ali entre os discípulos, e as mulheres mandam chamá-lo junto com João. João chega primeiro e tal. E aí ele fica meio que perdido, porque as promessas ainda não estavam muito... A ideia de um rei terreno estava muito forte na cabeça dele, de que os romanos iam ser expulsos e tal, e as coisas não acontecendo do jeito que ele queria e tal. E ele volta para a vida antiga dele, de pescador de peixe mesmo, não pescador de homens, como Deus havia falado. Mas aí Jesus tem uma conversa quando Jesus ressuscitado aparece, e aí João já vem correndo para, é o Senhor que está nos chamando lá numa praia. E Pedro pula na água e se esconde. Fala, nossa, ele está me chamando, eu neguei ele. Ele está me chamando, ele veio aqui ao meu encontro. E aí, numa conversa ali na refeição, que a gente chama de Eucaristia, no lugar da verdade, o Senhor fala para ele 3 vezes, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Esse amor.
que eu e você somos chamados para nos libertar dos nossos projetos pessoais. Entendeu, irmãos? Então, assim, né? É o que eu quero apontar aqui, é esse Pedro, estou devagando aqui, mas é esse Pedro, eu quero mostrar a diferença desse Pedro lá, e esse Pedro que escreve 2 cartas. Houve um processo aí de crescimento, né? Esse mesmo Pedro que não queria, de alguma maneira, ficou meio perdido, eu devo anunciar aos gentios, eu não devo anunciar, mas ele é o primeiro a dar esse sinal. Depois ficou com medo lá dos cristãos judeus, ele volta, mas aí Paulo o confronta. Então, esse Pedro que vai amadurecendo a fé. Nós somos chamados a amadurecer. Não sei todas as coisas, claro, não sei, eu nem sou teólogo. Não é essa minha finalidade aqui. Na verdade, muito embora observe o que os teólogos estão falando, né, para não falar besteira. Eu não sou dono da verdade. Perfeito? Então, irmãos, aqui tem coisas maravilhosas. Então ele fala. Então a pergunta está de alguma maneira respondida aqui. Ele fala: olha, fazendo isto, não tropeçareis. E pelo que não deixareis de exortar acerca dessas coisas. Quais são? São essas. Essas coisas. Eu fui alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Agora eu vou ampliar essa graça e misericórdia na minha vida, na vida das pessoas com quem eu encontro pelo caminho, nos tristes, nos abatidos, né? Que o Senhor, aos quais o Senhor me chama e chama você, que está ouvindo agora, a avançar, a espalhar a boa semente, a boa nova, num mundo de tanto ódio que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Né? Então, aí ele fala lá o 8, porque se em vós houver abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos. Então ele está dizendo, olha, às vezes nossa fé pode ser uma fé ociosa. Ociosa quer dizer, não faço nada, só professo que tenho, mas eu preciso avançar. Quer dizer, ocioso, né? Ele acho que talvez também frutífero, né? E nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor. Porque eu posso imaginar que eu estou conhecendo o Senhor, mas se eu não encontro essas coisas que Ele está falando em mim, o que eu fiz da minha caminhada com o Senhor? Não mudei meu modo de pensar, meu amor não aprofundou pelas pessoas, né? Não me deixei ser curado pelo Senhor, né? Nas coisas que os outros me fizeram. Então, o que acontece? Então o Senhor está chamando a um crescimento na fé. Está chamando aqui. Então, olha, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, essas o quê? Então, a graça multiplicada e a prática da fé, dessas virtudes, da temperança, da paciência, do amor fraternal, da caridade, se houver, nós não seremos estéreis no conhecimento do nosso Senhor. Né? Tiago fala isso, né? Às vezes escuta, mas nunca aprende. Né? Então, assim, 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Olha que forte, né, irmãos? É cego. Nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Né? Então, estéril, quer dizer, uma árvore que não dá fruto. É para encontrar figo, mas você não encontra figo. É para encontrar até o limão, mas você não encontra o limão. Então o Senhor falou, vou cortar. É para encontrar as uvas ou encontrar as azeitonas, mas eu não encontro. Então, se espremer, não sai o óleo. Então, o que acontece? Então, irmãos, veja que interessante. É isso que ele está falando aqui. Então, nos chamando ao crescimento. Quase que essa coisa de fé e obras, né? Então, o conhecimento. Então, agora sim, eu tenho uma esperança, conheço a Deus, né? Ou o Senhor me alcançou, me abriu para essa realidade. Então, agora eu preciso aprofundar esse meu relacionamento com o Senhor. Ok? Então, é o que nós temos para hoje, para a nossa conversa hoje, tá? Estamos fazendo uma apresentação panorâmica, né? Veja que eu não entrei nas explicações da etimologia das palavras aqui, sobre conhecimento, tem a questão do grego aqui, enfim, mais para frente, se houver necessidade, a gente conversa sobre isso, tá bom, irmãos? Queria agradecer aos irmãos, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Estamos atentos, porque a palavra de Deus não está
fora da realidade. Pelo contrário, ela vem para nos ajudar a entender a realidade. A realidade é da pandemia, do número excessivo de mortes que a gente está ganhando de vários países. E isso é uma tragédia. Tá bem, irmãos? E a minha oração é que todos nós possamos, né, encontrar um caminho, né, para essa realidade que nós estamos vivendo, e oramos por isso. Tá bem, irmãos? Que o Senhor abençoe, e na próxima aula vamos dar sequência, sempre destacando algumas coisas principais do texto. Bom dia, irmãos.